denunciar hipócritas. Essa talvez seja uma das principais missões do meu trabalho como comentarista, como escritor, desde que eu lancei o meu best-seller Esquerda Caviar. Eu posso compreender que nada na vida, muito menos na política, será totalmente transparente. Eu não sou ingênuo a esse ponto, mas deveria haver um limite para a cara de pau de quem vive de aparências falsas. O governador João Agripino Dória, por exemplo, ultrapassa e muito esse limite. Basicamente, tudo nele remete a uma personagem artificialmente criada para fins eleitorais. O homem é uma farsa, em suma. Assumiu o figurino de bastião da ciência e ninguém aguenta viver 24 horas por dia com máscara. Aí ele é flagrado aqui em Miami sem o pedacinho de pano e foge pela tangente. Dessa vez, não há como colocar a culpa em reuniões entre o Natal e o Réveillon, né? Dória mantém as fases coloridas de restrições em São Paulo, impossibilitando trabalhadores de ganharem o seu pão diário. Mas achou adequado ir para um hotel de luxo no Rio de Janeiro, se bronzear na piscina, sem máscara, claro. Vitamina D para ele, prisão para os outros. O governador alega que não causou aglomerações. Fecha parcialmente o estado que administra, vai ao Rio pegar sol em hotel caríssimo e segue sendo, portanto, um hipócrita. E o problema de se criar uma personagem de olho apenas em eleição é que cedo ou tarde a máscara vem abaixo. Aliás, eis alguns sinônimos para máscara no dicionário: fachada, aparência, fingimento, falsidade, hipocrisia, disfarce, dissimulação. Dória é um político mascarado. E por falar em máscaras, Dória disse que ligou para a doutora Luana Araújo após a CPI e a convidou para o Comitê de Combate ao Covid de São Paulo. Então é assim que ele escolhe os seus especialistas, dizendo aquilo que ele quer ouvir e pronto? Não basta ter experiência, publicações relevantes, atendimento prático, nada disso é suficiente, é só lacrar que importa. Se fosse para formar uma dupla musical, Agripino e Leoa, tudo bem, ninguém tem nada com isso. Mas estamos falando aqui de saúde pública, de vidas. Basta chamar, como fez o próprio Agripino, milhares de médicos de terraplanistas e é contratada? Qual a real experiência dessa senhora que afastava a máscara o tempo inteiro no depoimento para ser flagrada com olhos fatais pelas câmeras de TV, ficou deslumbrada com a quantidade nova de seguidores? E olha o que ela dizia antes sobre máscaras. Sintomático, se você estiver tossindo e estiver espirrando, você pode usar máscara comum, cirúrgica, que vai ser difícil de achar e está muito cara, então não tem necessidade. Mas importante é, quem não tem nada, não tem nenhuma razão para usar máscara nenhuma. Alexandre Garcia comentou sobre o assunto. A CPI da Covid está em uma encruzilhada. Os senadores ainda não conseguiram nada e estão fazendo o maior fiasco. Teve até parlamentar dizendo que uma das médicas que se revelou uma impostora era um feixe de luz. Guilherme Fiuza partiu para a ironia diante desse descalabro. Em sua coluna na Gazeta, ele apontou para a tremenda hipocrisia dos que demonizavam a Copa América, mas aplaudiam outros jogos que acontecem no país. É tudo politicagem barata, diz Fiuza. Renan Calheiros disse que a Copa América é o campeonato da morte. Alerta importante. Como já notou qualquer um que acompanha o noticiário nacional, hoje a principal referência científica no país é Renan Calheiros. Os brasileiros estavam perdidos em meio à pandemia até aparecer o oráculo das Alagoas para dar-lhes o norte e o sul e o leste e o oeste. O que ele porventura não saiba, o que é raríssimo, aquela médica cantora que fez um sensacional dueto com ele na CPI explica em uma frase: isso é o bom da ciência moderna. Não tem muita conversa, é tudo pá-pum. E a gente ri para não chorar, né? Estamos vendo um show macabro
de hipocrisia e canalice em plena pandemia, com oportunistas explorando a doença para os seus objetivos políticos. A turma doriana tem sido a mais oportunista nessa história toda. Os tucanos, em geral, são petistas envergonhados. Percival Pugina escreveu um texto afirmando que FHC é um petista enrustido e constata: FHC sempre viu Lula e o petismo como subprodutos do seu próprio projeto para o Brasil e para o continente. Há diferenças, por certo, entre ambos. A maior delas é de natureza psicológica. Lula gostaria de ter sido FHC e este gostaria de ter sido Lula. Por falar em Fernando Henrique Cardoso, a Gazeta do Povo publicou uma reportagem do Gabriel de Arruda Castro sobre a montanha de dinheiro que o bilionário especulador George Soros doa para entidades brasileiras, todas de esquerda, claro, e entre elas o Instituto FHC. A Fundação Open Society, comandada pelo bilionário Soros, distribuiu cerca de 32 milhões de dólares a organizações brasileiras entre 2016 e 2019. O valor equivale a aproximadamente 120 milhões de reais. O montante da Open Society aplicado no Brasil muito provavelmente é maior ainda, já que algumas das entidades internacionais financiadas pela Open Society atuam em diversos países ao mesmo tempo, inclusive no Brasil. E, além disso, a organização distribui recursos diretamente a pesquisadores individuais. Esse montante não foi incluído no cálculo feito pela reportagem. Eis uma lista de agraciados: Conectas, Sou da Paz, Igarapé, da Ilona Zabó e companhia. A legalização das drogas talvez seja o tema mais turbinado pela fortuna do bilionário. Aos idiotas ou dissimulados que debocham de quem fala em globalismo, eis aí a prova viva do fenômeno. A esquerda radical é muito organizada e conta com financiamento parrudo e centralizado. Tem método. Enquanto isso, no fim da semana, o colunista da Folha de São Paulo questionou sobre a necessidade da existência do Exército. Hélio Schwartzman, o mesmo que desejou a morte de Bolsonaro com argumentos muito racionais e pragmáticos, alegou que o custo pode não compensar o benefício. O sujeito ainda publicou essa peça de estupidez no dia 6 de junho, aniversário do D-Day, em 1944, quando as forças armadas desembarcaram na Normandia para derrotar nazistas. Eram militares, não dementes disfarçados de jornalistas que ganham a vida escrevendo baboseira. É muito fácil viver assim quando se tem liberdade protegida por militares, como acontece no Ocidente, não é mesmo? A esquerda é basicamente isso. Muita hipocrisia, uma visão puramente estética de mundo, em que as aparências importam muito mais do que os resultados concretos. E tudo isso turbinado por uma montanha de recursos de bilionários que fizeram suas fortunas no capitalismo que demonizam. A esquerda é tão sincera e verdadeira quanto uma nota de R$3.